campos comutam, mas os campos não comutam com os seus momentos. Então, quando eu fizer esse comutador disso tudo aqui, com esse φ, na verdade eu vou estar comutando só o φ com o φ ponto está jóia. Mas o comutador disso aqui com isso aqui, pelas relações de comutação canônica, vai me dar um I, H cortado, delta, de x menos y. Aí vai aparecer um delta de IJ. Aí vai aparecer o lambda A de J e vai ficar unificado. Então, quando nós fizermos o delta, vai matar essa integral, o delta em J vai fazer o J ficar ali. Então, na verdade, isso aqui vai dar para nós o lambda A, basicamente vai ser isso aqui. Lambda A I capa, I capa, então é aquela relação que nós estamos dizendo. Então, quando eu automaticamente trago esse operador aqui como um I sobre 2, então eu vou jogar para lá, né? Então, quando eu trago esse operador aqui, né? Vai aparecer o menos 1, porque eu vou ter um computador de φ ponto com φ, não de φ com φ ponto. Então, o computador de φ ponto com φ é menos I. Aí esse menos I, esse casa dá 1, e aqui vai aparecer 1 mesmo. Então, na verdade, o que nós estamos dizendo é que esses operadores agora, eu estou dando uma representação para esses geradores, uma representação operatorial. Por quê? Porque esse cara aqui é um bilinear, é um produto de dois campos. Esses campos agora são operadores. Então, eu estou agora falando do gerador no espaço dos campos. E esse gerador, quer dizer, o gerador de SU3 no espaço dos campos é um objeto escrito em função dos campos, dos operadores de campo. Ao passo que os geradores de SU3 no espaço das representações do grupo SU3 são as singelas matrizes são as matrizes numéricas. São 8 matrizes numéricas. Aqui são 8 operadores de campo, escritos como bilineares. É um produto desse operador de campo, que é o momento canônico conjugado ao φ, e o φ. Então, esse aqui é esse operador. Então, esse operador aqui, relação de comutação com esse, pela quantização canônica, está me dando exatamente essa transformação. Quer dizer, aquilo que nós estávamos dizendo, o que está sendo realizado nesse computador aqui, é essa relação operatorial de transformação. É a transformação T de SU3 vista no espaço de campos, atuando no campo, dando aqui do lado direito o campo transformado no espaço de representações de SU3, dando aqui então a matriz de SU3. Mas agora eu vou ver o que é aí um gerador, usando uma carga. Pois é, o que aqui é um gerador numérico, um gerador de uma álgebra de Lie, aqui se torna uma carga. E se vocês calcularem essas relações de computação, que há de ter um QB de T, usando aquela representação. Então, isso aqui é uma integral em D3x de φ ponto d'H de Tx, lambda A, φ de Tx. Isso aqui é uma integral em D3y, da mesma coisa. Aí, usando as relações de computação, aqui vai ter o φ ponto d'H e vai ter uma relação de computação com o φ que dá aqui. E aqui vai ter o φ que vai ter uma relação de computação com o φ. Então, botando os deltas, usando as relações de computação canônica, botando os deltas no lugar certinho, as duas integrais que estão aqui, eu tenho uma integral em D3x, uma integral em D3y, vai sobrar uma integral que vai dar exatamente isso aqui para nós. Aí a gente usa as relações de computação entre os lambdas. Então, aquelas cargas que agora são operadores no espaço de Hilbert satisfazem a mesma álgebra de SU3 que os lambdas. Então, eu estou transcrevendo a álgebra SU3 no espaço vetorial, simples espaço vetorial de representações do grupo SU3, a mesma álgebra está representada agora por essas cargas, representada por essas cargas que agora são operadores no espaço.
espaço de Hilbert. Então eu estou fazendo uma representação em espaço de Hilbert da carga de S3. Isso aqui se chama álgebra das correntes. Isso aqui foi muito usado, se vocês olharem a física de interações fracas e a física de interações fortes, do meado da década de 50 até o final da década de 60, vocês vão ler que a literatura é muito rica de current álgebra, álgebra de corrente. Isso aí foi decisivo para se compreender as teorias de campo posteriormente. Tem uma série, o próprio trabalho do Glashow, né, o trabalho que deu aí o prêmio Nobel de 79 junto com o Salão e o Weinberg, o trabalho do Glashow de 63 é um trabalho sobre interações fracas feitas no âmbito da álgebra de correntes. Então, essa metodologia da álgebra de correntes, ela foi muito usada porque eu estou trazendo agora para os campos quânticos a mesma simetria, só que agora, o que é aqui é a simetria do espaço de matrizes de Gell-Mann, no espaço das matrizes, né, vou botar assim. É o SO3 no espaço de representação pura e simples do grupo SO3, que é pura álgebra linear. A gente está trazendo a mesma álgebra, só que agora para esses operadores de carga, que são operadores de campo. Então, estou fazendo uma representação, uma implementação dessa álgebra no espaço de Hilbert de cristais. Isso é que significa que a simetria foi implementada unitariamente no espaço de Hilbert. É isso que significa a simetria ser exata ou ser representada. Quando a gente fala de uma simetria em teoria de campos, em teoria quântica de campos, a gente está dizendo isso. Eu preciso trazer para o espaço dos campos a mesma álgebra que coordena a simetria no espaço de representações. Os campos, aqui nessa visão aqui, os campos são simplesmente um conjunto, né? É um triplete do grupo SO3. Então, simplesmente eu estou falando dos campos como sendo um vetor que me dá uma representação do grupo SO3, por álgebra linear. Agora eu trago todo esse conceito de simetria para o espaço de Hilbert. Então, nesse sentido, eu estou dizendo, realmente agora a minha teoria de campo, ela está sentindo a simetria, porque aquilo que eram matrizes geradoras, agora se tornaram operadores, geradores de transformação unitários. Aquela simetria SO3, ela entrou como uma transformação unitária no espaço dos campos. Essa é a implementação que a gente diz. A simetria é implementada à la Wigner, ou a simetria é exata. É isso aqui que vai abrir agora o discurso para quebra espontânea de simetria. Quebra espontânea de simetria já está implícita aí em alguns casos. Não deixa de ser uma simetria. Simplesmente ela vai ser realizada de uma forma diversa. O que é agora? Volta para Newton? Tá. Uma coisa que eu acho que é a diferença de Newton para o Hegel é o conceito de álgebra válida. Então você tem um campo ali que há, né? Você pode pegar um campo que há, um campo que tomou valores na álgebra de Newton. O Newton, ele não viu o lambda, ele só viu o fiado. O fiado de x e p, que é o que está. Agora, você com a teoria de Hegel, toda aí mais ajustada, você introduz simetria, você vai e colou isso aí. E agora tem uma entidade física que não é só espaço-tempo, o fiado, né, o x e p, não está colado com lambda. Está juntando dois espaços agora, o espaço-tempo com o espaço de representações de um certo grupo. E para mim a física começa com essa entidade, com essa grandeza. Não é mais uma velocidade, mas é essa grandeza de cima. Daí fica bom, aquele andar do lado do grupo, fica uma coisa assim mesmo, aquele grupo, andar, o grupo tem isso aí. Vamos lá. Bola para frente, dividir, do Einstein, sabe? Mas agora, de repente, esse teu lambda ele retorna a carga, aquele tipo pequeno que você mostrou. Sim. Ele é o lambda que você mostrou. Pois é, só desculpa uma coisinha. Então,
aquilo que é, vou botar, então essa questão é importante, deixa eu colocar. Às vezes isso aí confunde também as pessoas quando estão começando a estudar teoria de física. Então, o que nós estamos dizendo? Só para, mais uma vez, acentuar o que está acontecendo. Então, nós temos, né, os campos sujeitos a transformações induzidas, geradas, né, por essas matrizes geradoras. Então, falando do espaço de S. Aí agora eu tenho operadores de campo e essas cargas geradoras. Então, a simetria que é vista aqui, tudo está aqui, a origem de toda a simetria. Não digo a origem, a leitura da simetria está aqui. As cargas geradoras, vou colocar aqui no espaço de Deus, atuando na componente I do campo. Dx, né? Essa relação de comutação aqui, ela está dando para nós I. Ela está dando para nós lambda A. E J. Então, observe bem, aquilo que é a carga, o gerador da transformação no espaço dos campos, ela está me dando essa matriz. No caso abeliano, o que nós temos é isso aqui. Nós temos uma única carga atuando no campo. A representação é grupo abeliano, mas a representação numérica em inglês. Só que no lugar do gerador, o que vai aparecer? Vai aparecer a carga do campo. Então, aquilo que na teoria abeliana é a carga para você, pode ser carga elétrica, pode ser hipercarga, não importa. Aquilo que na teoria abeliana para você é a carga, quer dizer, a transformação aqui, isso aqui está vindo daqui, ó, exponencial de ômega lambda quando infinito. Aqui, isso aqui está vindo da onde? Isso aqui está vindo daqui, exponencial de I ao Então, aquilo que é a carga abeliana para você, na versão não abeliana, a carga é substituída pelos geradores. Então, as matrizes geradoras do grupo, elas estão fazendo o papel para você agora, daquilo que seriam as cargas individuais na teoria abeliana. Então, no caso do SO3, eu não tenho, no caso do 1, vamos dizer, eletromagnético, esse aqui é o que? A carga eletromagnética do meu campo. Se ele é neutro, não tem carga, porque é zero, ele não se transforma. Então, essa relação de comutação é zero. E agora, se o campo tem carga mais 1, aqui dá mais 1. Se o campo tem carga menos 2, aqui dá menos 2. Então, essa relação, ela me informa sobre a carga do campo. Aqui, eu vou ser os geradores. Se eu tiver se eu tiver um triplete, se esse campo aqui for membro de um triplete, aqui vão aparecer as matrizes de Gelman 3 por 3. Mas se esses campos aqui tiverem outro tete, não vão aparecer mais as matrizes de Gelman aqui. Quem vai aparecer aqui vão ser as constantes de estrutura, que é a S3. Então, se eu estou agora numa representação outro tete, isso aqui tem tantos campos quanto geradores, isso aqui vai dar F de A, B, C e C. Então, isso que está aqui, na teoria de campo, quando você tem um operador de campo que representa os geradores da transformação, nessa relação de comutação com o campo, o que você vai ler aqui é a representação onde esse campo está. Ou seja, os geradores. Os geradores, no caso não abeliano, fazem o papel da carga elétrica. É o que você tira o tetraide aqui. Mas está claro o conceito? Como pela posição? Quer dizer, o que é a carga abeliana, você lê daqui. No caso não abeliano, você não tem um número, você tem uma matriz. E aí, isso aqui é que está fazendo o papel. Quer dizer, quem é a carga QA? A carga QA vai ser esse elemento de matriz, lambda, A e J. É a carga do campo φ. Então, isso aqui faz o papel, substitui, no caso abeliano, a noção de uma carga. O gerador. O gerador aonde? O que é o lambda? O gerador, então, no espaço do grupo. E ele pode ser entendido como uma carga? Pode. Nessa descrição aqui pode. Mas não a carga do campo. A carga do campo tem que ser a carga do multiplate.
Porque, ó, essa relação aqui aparece somada em J. Você não tem uma relação, você não está tendo a carga do campo finita aqui. Você está tendo a lambda A em J. A não ser essa carga, aí entra o conceito de subálgebra de Cartan. Se nós estamos falando de SO3, a álgebra de Cartan de SO3 é formada SO3. Né? Todo grupo SON tem uma subálgebra de Cartan com N menos 1 geradores. Então, o que é a subálgebra de Cartan? É o conjunto de geradores do grupo que comutam entre si. Então, no caso do SO3, dois geradores de SO3 comutam entre si. O lambda 3 e o lambda 8. Só para dar o conceito. Então, lambda 3 e o lambda 8. Então, se nós pegar lambda 3, então eu vou pegar Q3, que é o gerador correspondente com o operador de campo, no espaço de Hilbert. Q3 atuando no φ. Estou falando do triplet. Tá? Desse lado aqui, eu vou ler o lambda 3 IJ. Essa é o que a relação de computação nos ensinou. Certo? Isso aqui é difícil. Tá? Agora vamos fazer a leitura disso aqui. Então, eu vou ter Q3 de T com φ. Agora, quem é a matriz lambda 3? A matriz lambda 3 do S3 é 1, 0, 0. 0, menos 1, 0. 0, 0, 0. O que isso aqui está me dizendo? Se eu pegar Q3 com φ1, eu vou ter, então aqui, né? Se eu pegar aqui, então eu vou pegar lambda 3, 1, J e J. Mas lambda 3 só tem elemento, na linha 1 só tem elemento na coluna 1. Então nós vamos ter lambda 3 com φ1 dá φ1. Se eu pegar Q3 com φ2, dá menos φ2. E se eu pegar o Q3 com φ3, dá 0. Então o que você está observando? Você está observando que agora essa relação fica como se fosse a casa Abeliana. A primeira componente do triplet tem a carga Q3 igual a 1. A segunda componente do triplet tem a carga Q3 igual a menos 2. A terceira componente do triplet é neutra segundo essa carga. Então, essa carga é uma carga que me define corretamente os autovalores para os campos. Cada campo tem um autovalor bem definido. Vamos pegar o lambda 8 agora. Isso aí é importante porque tem a ver justamente com a subálgebra de Cartan. Quando a gente tem uma simetria, quais são os bons? Como é que eu posso descrever os números quânticos das partículas segundo aquela simetria? Quem são os bons números quânticos? Né? Então vamos pegar agora o Q8. Quando nós pegarmos a matriz lambda 8, a matriz lambda 8 ela tem essa estrutura aqui. Ela é 1 sobre 2 raiz de 3, isso não é importante, mas ela é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 2. Então, quando eu pegar a matriz Q8, basicamente eu vou ter Q8 com φ1 igual a 1 sobre 2 raiz de 3, φ1. Com φ2 vai dar a mesma coisa. 1 sobre 2 raiz de 3, φ2. E com φ3 vai dar menos 1 sobre raiz de 3, φ3. Então, isso agora mostra que os campos φ1, φ2 e φ3 do triplet também são autovetores, são autoestados de Q8 com números quânticos bem definidos. Então, aí entra a questão que você está procurando, dos números quânticos. Como é que eu leio as cargas? Então, as cargas eu vou ler pelas equações, pelas equações que definem autovalores, autovetores. Então, o que eu observo é que, se a simetria for SO3, eu tenho que buscar dois geradores que comutem entre si. E
portanto, podem ser colocados simultaneamente em forma diagonal, é a essência, né, do teorema da diagonalização. Matrizes comutantes podem ser diagonalizadas simultaneamente, então eu coloco lambda 3 e lambda 8 em forma diagonal simultânea. Isso é geral para qualquer álgebra de Lie. Qualquer álgebra de Lie, ela tem uma subálgebra de Cartan, que é o conjunto daqueles geradores que comutam entre si. Então, no caso de S, o N, eu tenho N-1, dos N2 menos 1 geradores. Se eu tiver, por exemplo, S e 5, eu tenho 24 geradores. Desses 24 geradores, N-1 comutam entre si. Então, eu vou ter 4 matrizes que vão simultaneamente comutar. E, portanto, vou ter 4 matrizes na representação das 24 matrizes, 4 vão ter forma diagonal. E aí, essas 4 que têm forma diagonal, sempre que a matriz tiver forma diagonal, eu posso usar a carga correspondente a ela para definir corretamente as cargas dos campos componentes. Então você tem a cada campo onde o número de cargas dados pelos N-1. Isso. Para cada simetria, o número de cargas ele está justamente na subálgebra de Cartan do grupo. E você sabe isso aí muito bem. Qualquer grupo SUN tem 4 N-1 elementos na subálgebra de Cartan. Qualquer grupo SO2N tem N elementos na álgebra de Cartan. Qualquer grupo do tipo SO2N mais 1 tem N elementos na álgebra de Cartan. E qualquer grupo do tipo ST2N tem N elementos na álgebra de Cartan. G2 tem 2, F4 tem 4, E6 tem 6, E7 tem 7, E8 tem 8. Então você sabe tudo sobre todos os grupos de Lie. Todo mundo você sabe onde está a subálgebra de Cartan. Mas eu estou com o campo φ1, eu estou com o perfeito, φ1 de 2 e 3. Tá. Eu vejo lá, tiro do propagador, tiro minha massa. Tiro que uma massa M1, 2 e 2. Daí eu vou ver minha carga, para saber qual a carga correspondente a φ1. Tá, deixa eu só. Vocês vão fazer semana que vem. Como é que eu vou ler a massa? A gente vai ver justamente. Onde é que eu vou ler a massa? Eu vou ler a massa na função de limite de 2 pontos. E aí, justamente, a simetria vai me mostrar que, se eu tenho a simetria, as funções de limite de 2 pontos, todas têm o mesmo polo. Ou seja, eu tenho uma degenerescência em massa. Então, na teoria de campos, fica muito claro a gente ver que a simetria, ela está justamente na degenerescência em massa. A gente vai ver que vai ter uma identidade de ordem, a gente tira do gerador funcional, a gente tira aquela identidade de ordem que me relaciona as funções de limite de 2 pontos, e você lê a partir dessa relação que todas as funções de limite de 2 pontos têm o mesmo polo. Então você tem uma degenerescência em massa. Esse é o discurso que a gente vai fazer na semana que vem. Hoje eu vou ficar só na carga. Mas eu digo, então, um campo φ1, eu estou dizendo que ele pode ter, vamos dizer, no caso, mais de uma carga. Claro, dependendo. A simetria abeliana só tem uma carga, só existe uma carga elétrica. Mas se a carga elétrica fosse associada a uma simetria não abeliana, eu teria que ter uma carga elétrica e alguma outra carga junto com essa carga elétrica. Se o grupo é S e 3, eu tenho 2 cargas. Justamente, a carga Q3 é o que a gente chama de estranheza, é o que a gente chama de hipercarga, e a carga Q8 é o que a gente chama de estranheza. Então, a gente classifica. O φ1 tem hipercarga 1, hipercarga menos 1, hipercarga 0. Estranheza, blá blá blá, estranheza, blá blá blá, estranheza, blá blá blá. Então, eu tenho 2 números quânticos. Então, S3 eu não posso classificar por uma carga só. Uma partícula de S3, ela tem que ter 2 atributos. O atributo relacionado a Q3, que eu chamo de hipercarga, e o atributo associado a Q8, que eu chamo de estranheza. Então, por isso que você define uma carga eletromagnética como a soma dos números. A carga que dá choque. A soma das duas, o que faz A estranheza com a... entendi. Quando você passa por galvanizidina. Aí você tem que introduzir a carga eletromagnética. Tem 2 cargas, e devemos perguntar como que dá choque. Entendi. Isso. Tem 2 choques, então? Não. Vamos pensar o seguinte: quando você está falando de SO3, você está ignorando o mundo eletromagnético. Então, quando você está falando da simetria SO3, você está falando de cargas que não tem nada a ver com a carga eletromagnética. Galvanizidina entra depois para relacionar a carga eletromagnética com as cargas de SO3. Mas aí é uma outra coisa. Então, nesse momento aqui, nenhuma das cargas é choque. Uma carga da espinho isotópico, outra carga de da estranheza. Mas cada uma é individual. É individual. Tem seu choque. Cada uma tem seu choque. O choque nuclear isotópico e o choque nuclear estranho. Então você pode ter um campo não pode ter 2 massas. Não.
Mas ele pode ter duas isso. cargas. Um campo não pode ter duas massas. A massa de um campo é sempre bem definida, mas um campo pode ter várias cargas. Tem uma carga elétrica. Pega o barco, ele tem carga elétrica 2/3, tem estranheza mais 1, pode ter hipercarga 1 sobre 2 vezes 3, aí ele pode ter, que mais? Número bariônico, 1/3. Então, uma partícula pode ter várias cargas, e associada a uma mesma simetria, essa partícula pode ter tantas cargas quantos forem os elementos da subálgebra de Cartan. Então, se eu estiver falando de uma simetria SO5, na grande unificação, quando eu pego SO5 tem 4 elementos na subálgebra de Cartan, então eu tenho 4 cargas para relacionar com SO5. Se eu tiver uma simetria SO4, SO4 o quê? SO2 vezes SO2. Então eu tenho 2 cargas. Se eu falar de uma simetria SO4, eu vou ter 2 cargas. Então eu tenho que ter uma carga associada ao SO2 e outra carga associada ao SO2. Grupo de Lorentz, SO13. Vamos estar lembrado do nosso estudo de grupo de Lorentz, SO13. 2 geradores. Dois subálgebras, ele tem dimensão 4 aqui, né? Então ele tem dois subálgebras de Cartan tem 2 elementos. Quem são os 2 elementos? A gente mostra que SO13 é um SO2 com o outro SO2. Então aqui tem aquele que a gente chama de I, né? Aquele que a gente chama de I, e aqui aquele que a gente chama de J. Então é o I3 está aqui e o J3 aqui. São as 2 cargas, né, que vão definir os 2 spins de SO2. Quando a gente pega uma representação de do grupo de Lorentz, a gente não pega isso aqui, I e J. A gente não pega, por exemplo, meio 0, meio 3 meios. Então, são as 2 cargas de Lorentz do campo. São os 2 números quânticos associados às álgebras de Cartan. Então, sempre, né, quando a gente tiver um grupo qualquer, aquela simetria. As cargas são sempre os números quânticos. As cargas são isso, elas definem os números quânticos. Porque você vai ter que definir estados, né, que são autoestados simultâneos de alguns operadores. Você vai pegar os operadores que comutam simultaneamente, porque aí eles podem ter alto valor, autovetores em comum. Eles podem ser diagonalizados simultaneamente. Então você pega sempre, então, no grupo, sempre dado uma simetria. Olha para o grupo de simetria. No grupo de simetria é tal. Olha para a subálgebra de Cartan daquele grupo. Todo mundo, qualquer livro de teoria de grupo, trará a subálgebra de Cartan de todos os grupos de livro. Você pega a tua subálgebra de Cartan e associa a cada gerador da subálgebra de Cartan, porque eles podem sempre ser diagonalizados simultaneamente, essa relação aqui, então ela vai te dar sempre isso, né? A carga está na subálgebra de Cartan, uma das cargas da subálgebra de Cartan, com o teu campo, que ela vai te dar aqui do lado direito, é a carga do campo atuando. É uma relação de alto valor, de alto vetor. Então está aqui. Eu pego uma precisa subálgebra, uma precisa carga. Dentre as cargas, né? Dentre os geradores que estão na subálgebra de Cartan, eu escolho um. Então, esse cara tem que escolher todos, vou fazer um a um, aí pego um deles. Esse cara, relação de comutação com o campo, vai me dar sempre a carga daquele campo, e aí eu vou ler. Então, esse meu campo, segundo essa carga aqui, ele tem esse número 4. Esse mesmo campo, segundo uma outra carga, ele vai ter um outro número 4. Então, essa relação aqui, ela te dá os atributos, dos campos e das partículas que estão associadas àquela simetria. Queria falar uma coisa. Eu queria falar sobre a relação de Gelman Nishijima, que é uma de la ruptura de simetría de SO2 como 1. Isso, você no es lo mismo que aquí, que en SO3 es diferente naturaleza. Isso, as Gelman-Nishijima, né? Quer dizer, no SO3, né? A relação de Gelman-Nishijima tem um significado, no SO2 próximo 1, na eletrofrata, a relação de Gelman-Nishijima tem outro significado, é uma outra coisa, tá certo? Tá. Mas aí, Eduardo, você queria... Então, quer dizer, cada uma dessas cargas é uma carga porque ela tem uma lei de conservação.
Cada uma dessas cargas é cada uma uma teorema de delas. Leibniz. Essa é isso. Agora você pode, e aí que você está falando, né? No diálogo de cima, você constrói a partir de duas coisas que você vê que são duas coisas que eles chamam, né? Guelmar-Nishijima, ela entra agora no sentido de você construir o operador de carga elétrica para aquela, associado àquela simetria. No caso dos quartos, você vai querer construir a carga elétrica dos quartos. Então, você vai construir a carga elétrica dos quartos em função do Q3 e do Q8, em função da hipercarga e da extremeza. No SO2 para o SO1, a gente faz a mesma coisa. O que a gente pega? A gente pega o operador de carga eletromagnética, é a terceira componente do isospin fraco, mais no meio da hipercarga fraca. Então, Guelmar-Nishijima é uma maneira que você tem de botar o eletromagnetismo onde ele não está. Por quê? SO3 é interação forte, você não tem interação eletromagnética. Mas você sabe que os quartos também têm interação eletromagnética. Então você sabe que os quartos têm carga eletromagnética. Aí você quer saber se você consegue expressar a carga eletromagnética dos quartos em função dos operadores. Por quê? Vamos lá. Porque se a interação é forte, a carga eletromagnética, a interação independe da carga eletromagnética. A carga eletromagnética ela é conservada. Na interação forte, a interação forte ela só vê as cargas fortes. Então, o hamiltoniano da interação forte tem que contar com o gerador da carga elétrica. Por quê? Porque qualquer transformação eletromagnética deixa a interação forte invariante. A interação forte é cega para a interação eletromagnética. Estou só no domínio da interação forte. Então, o gerador da carga elétrica ele deixa o hamiltoniano da interação forte invariante. Agora, quem são os invariantes que estão associados à interação forte? Se o grupo é SO3, vão ser o Q3 e o Q8. Então, necessariamente, essa carga eletromagnética tem que ser uma combinação do Q3 e do Q8. Porque Q3 comuta com o hamiltoniano, Q8 comuta com o hamiltoniano e Q3 comuta com o Q8. Eu construo um operador abeliano a partir da subálgebra de Cartesiano. Na interação SO2 e 1, a eletrofraca, é a mesma coisa. Eu pego a terceira componente do SO2, somo com 1/2 da hipercarga fraca e construo a carga eletromagnética. Aí você consegue relacionar a interação, o que é a carga eletromagnética com os números quânticos daquela interação que desconhece a interação eletromagnética. Esse é o sentido de Guelmar-Nishijima. Nós dois profundos tem essa coisa. No caso do S3, por que não tem a carga do quarto, tudo, ser uma função do Q3 e daí você faria três fatores para um modelo com aquela função. No caso eletromagnético? Ou no caso forte? Eu estou dizendo assim, você do eletromagnético, forte. Fraco. Eletrofraco. Você diz, bom, o caso clássico, você chamou QM igual a 3 sobre 2, aí 3 mais 20 sobre 2, etc. Né? Então se juntou dois números quânticos que isso tinha lá. Naquela interação. E observado experimentalmente. E daí você diz, bom, esses dois números quânticos são duas cargas conservadas, mas eu vou construir a carga eletromagnética. Certo. Então, por exemplo, o Marx botou DEBT para construir a carga eletromagnética. Você disse, não, vou construir dessa maneira, com esses dois números, e daí fez lá com a teoria. Porque se você, na TCD também, já que os parques têm carga, a gente não pode participar de fazer do Q3 mais Q8 e tentar se construir uma teoria com esse tipo de carga. Sei. Não, mas o Guelmar-Nishijima do SO3 é isso, né? Você combina Q3 com Q8 para ter a carga eletromagnética dos parques. Mas não termina a Lagrangiana, que seria a partir disso. Ah, entendi. Não, por quê? Certamente não. Por quê? Numa teoria abeliana, você tem um gerador só, então você determina a tua simetria toda em função desse gerador. No caso do SO3, a questão é que você tem menos cargas do que geradores. Então você tem duas cargas, porque
a subálgebra de Cartman tem dimensão 2, mas você tem 8 geradores, então você só vai determinar o Lagrangiano completo da QCD se você usar o grupo inteiro, se você usar os 8 geradores. Então, para definir a invariância, você precisa dos 8 geradores, mas para definir a carga, você precisa de 2. Porque você só pode definir simultaneamente aqueles números quânticos se eles computarem Mas ali você está fazendo uma carga, um quark, com carga curto, certo? Então, com carga curto, você escreveu aquela Lagrangiana. Certo. Agora, o quark não tem só carga curta, Claro. tem carga elétrica. Isso. Entendeu? E essa carga elétrica do quark estaria com Q3 e com Q8. Certo. Então, a pergunta do segundo mês de uma Lagrangiana no Jardino, Sei. com tipo, um negócio do Q3 e Q8, só porque o quark carregou. Entendi. Se você colocar, se você colocar o Q3 e o Q8 explicitamente no Lagrangiano, você está quebrando essa texto. Você está definindo duas direções no espaço do grupo. Você está botando o Q3, você não pode distinguir o Q3 do Q8. Você tem, para você ter simetria SO3, você precisa tratar os 8 geradores em pé de igualdade. Então, se você começar a escrever um Lagrangiano que depende explicitamente de Q3 e de Q8, você está escolhendo uma direção no espaço do grupo. Então, você quebrou a simetria. Se você quer construir uma simetria SO3, você não pode explicitar, o seu Lagrangiano não pode depender explicitamente nem de Q3 nem de Q8. Você tem que somar sobre todos os geradores. Você tem F', você soma sobre todas as direções do espaço. S3 vezes 1. Entendi. Se você fizer SO3 vezes 1, aí você vai ter no setor 1, você vai ter a carga eletromagnética. Aí no setor 1, você pode colocar, você vai dizer, o que é a minha carga eletromagnética? É uma mistura do Q3 e do Q8. Tudo bem, você pode dizer isso, mas o teu Lagrangiano, que é invariante de SO3 e de 1, no setor SO3 você soma sobre todos os geradores. E no setor eletromagnético você tem um gerador único, que é uma combinação de Q3 com Q8. Então, do ponto de vista da simetria, essa carga que é mistura de Q3 e Q8, ela vai deixar invariante com a newtoniana. Se você é uma relação de comutação com a newtoniana, dá zero, porque todas as cargas são conservadas. Mas o que você não pode, na teoria SO3, definir 2 geradores e deixar um Lagrangiano que dependa explicitamente de Q3. Você quebra a simetria SO3. Mas eu digo, o que não seria mais justo? No momento que é o quark para mim? O quark, ele tem cor, que é o C3, e ele tem uma carga elétrica também. Certo? Mas aí eu quero fazer a carga elétrica não ser uma coisa holística, mas ser uma coisa de simetria. Então, se eu estou trabalhando com um quark, eu admito ter cor, ter carga. Só que tem duas coisinhas aí que a gente tem que ter cuidado também, né? O Gelman-Nishijima, que dá a carga dos quarks, é o Gelman-Nishijima do SO3 de sabor, do Eightfold Way. Ali no Eightfold Way você define a carga do quark A é 2/3. A carga do quark down é menos 1/3. Essas são as cargas eletromagnéticas associadas ao SO3 de sabor. E a carga SO3 que vem do SO3 de sabor. Quando você vai para o espaço de cores, quando você fala da QCD, que é SO3 de cor, esse SO3 de cor não é o SO3 de sabor. Então você não define a carga elétrica a partir do SO3 de cor. Você define a carga elétrica a partir do SO3 de sabor. Certo, mas a pergunta que é o final, tipo assim, você não acha que seria mais justo? Entendi. Quando está fazendo um quark, entendi. Fazer SO3 mesmo. Sei. Seria mais justo no sentido. Senão você está botando o 2/3 e o 1/3 na mão, né? Do ponto de vista da QCD, você está botando a mão. Porque do ponto de vista da QCD, o 2/3 ou menos 1/3, ele não está vindo do SO3 de cor, que é a simetria de gauge da QCD. Ele está vindo do SO3 de sabor, que é uma simetria global muito aproximada da QCD. Então, do ponto de vista da QCD, esse 1 eletromagnético é completamente holístico. Heurístico. Tá certo? Só para finalizar, que a gente já está em cima da hora, queria só resumir. Esse assunto é muito delicado. Não, isso aí é fundamental, porque a gente tem que. Aí que está saindo a física, o resto é manipulação algébrica. A física está aí, você entender o que é, qual é o papel da simetria na definição dos teus estados. E aí a questão é, eu tenho a simetria realmente? Só queria vou deixar um exercício, uma tarefa para vocês fazerem, treinarem esse conceito, se for o caso. Deixa eu colocar aqui a seguinte tarefa. Suponhamos que eu tenho um sistema, vou botar essa tarefinha aqui, um pouquinho mais elaborada, vou botar o produto de dois grupos. A tarefa é a seguinte.
tenho um campo, né? A gente agora falou tanto de S3, vamos pegar assim, vamos pegar eu tenho um campo, um conjunto de campos φ, que tem dois números quânticos. Um número, vamos dizer, tem dois índices. Um índice I associado a uma simetria e um índice A, vamos dizer, o índice alfa associado a outra simetria. Tem dois tipos de simetria. Vamos dizer, esse índice I aqui, ele está associado com uma simetria SU2. Esse índice alfa aqui está associado com uma simetria SU4. Então eu vou querer construir um sistema que tenha simetria SU2 próximo SU4. Legal? Então tá, a simetria SU2 desse campo aqui está me dizendo isso. Se eu fizer uma transformação de SU2, filhinha I, é o RIJ, IJ. E aí o alfa fica intocado. Se eu fizer uma transformação de SU4, filhinha I alfa, vai ser um S alfa beta Φ I beta. Vamos dizer o seguinte, que esse campo I ele esteja num triplete de SU2, do ponto de vista do SU2, ele está num triplete. Então, ele tem número quântico de SU2 igual a 1. Então, está no triplete. É um triplete de SU2. E do ponto de vista do SU4, ele está no decuplete. Vou botar no sextete. Está no sextete de SU4. Então, esse campo tem 3 índices. Esse índice vai de 1 a 3, porque é um triplete de SU2, e esse índice aqui vai de 1 a 6, porque é um sextete de SU4. Então, do ponto de vista do SU4, ele está nessa representação aqui, que é 4, aqui é 3, né? Então essa representação aqui em dimensão 6. Então isso está nesse Young tablouzinho aqui de SU4. Então as simetrias estão aqui. Então, vamos construir aí. Então, teorema de Miller. Então, o primeiro passo aí é a gente tirar as cargas. Então, tirar as correntes, né? Vamos tirar então, tirar a corrente JMI de SU2 e a corrente, vamos dizer, JMI do SU4. Então, isso aqui vai me levar às cargas do SU2. De quê? Isso aqui, vamos chamar essas cargas para não fazer confusão, vamos chamar de carga quetil. Quetil são as cargas de SU4. Aí, a gente vai querer ver, né, os números quânticos, analisando então agora a subálgebra de Cartan, do grupo todo, né? A subálgebra de Cartan. Vamos encontrar as cargas individuais. Certo? Tem só uma detalhezinho de teoria de grupo aí, detalhezinho de teoria de grupo aqui, só para lembrar que a gente está na representação sextete, então seria, essa representação é 6 por 6, então encontrar a álgebra SU4 tem 3 cargas, ela tem 3, a subálgebra de Cartan dela é 3-dimensional, a desse aqui é 1-dimensional, então aqui seria escrever as 3 cargas mutuamente
comutantes de N-sulfato. Certo? Consultem o livro do Georgite. O livro do Georgite, Teoria de Grupo, ele tem um capítulo sobre SO4, tem um capítulo sobre SO5 também. SO2, SO3, SO4, SO5. Provavelmente lá no Georgite vocês vão encontrar isso. Não é preciso deduzir. Procurar e achar já é uma boa tarefa. Quem puder deduzir, melhor ainda, mas não é necessário deduzir. Isso aí deve estar no grupo. O Maple deve saber fazer isso, o Maple de teoria de grupo deve saber fazer isso. E aquele também físico, aquele Physics Report do Slansky. Slansky tem um Physics Report, eu acho que é de 1980, 81. Famoso esse Physics Report, ele dá as tabelas com todas essas coisas. Eu acho que é de Group Theory of Model Building. É um Physics Report famoso. Justamente apareceu na época da época recente, da grande unificação, que ele fez esse report tudo muito tabelado, mas eu acho que tudo já deve estar informatizado, mas de qualquer maneira dá para fazer, porque a gente já aprendeu aqui nos cursos de teoria de grupo, dá para tirar. Mas quem não precisa tirar, pega no livro, mas o fato de você saber cavar na literatura essa discussão já é um bom exercício. Então, esse exercício fica como tarefa, tá bom? Para a gente fixar as ideias de hoje, discussão das cargas. Agora, só para terminar a aula, né, dando um clímaxzinho para a próxima aula, que é a seguinte, coisa simples, rapidinho. Nós estamos supondo que a carga, existe então um operador de carga que entrou no espaço de grupo. A simetria clássica foi unitariamente representada, aí essa simetria unitariamente representada, ela tem geradores hermitianos. Então, tem esses operadores hermitianos. Suponhamos que esse gerador hermitiano, as cargas, uma carga, tem tantas cargas quanto forem os geradores do grupo. Aqui não estou falando das cargas de carga, não. Se eu tiver SO3, eu estou falando das 8 cargas de SO3. Suponhamos que uma carga dessa atue no estado de mínima energia da teoria. Tem um sistema, escrito por Hamiltoniano, esse sistema tem um estado de mínima energia, o ground state, o vácuo do sistema. Então, essa carga aqui, atuando nesse estado, ela pode dar zero ou pode dar diferente de zero. Tem outra chance. Ela pode ser zero ou ela pode ser não nula. Vamos dizer que ela seja um psi-zero livre. Estado fundamental, devidamente normalizado, né? Então, psi-zero igual a 1. Estado fundamental normalizado. Beleza. Aí eu vou pegar o psi-zero linha. Psi-zero linha. Psi-zero linha. Então, psi-zero linha vai ser psi-zero, propriedade, psi-zero. Quem é essa carga? Essa carga aqui é a integral em D3x do J0 de dx. Então, hermitiano. Essa carga aqui é a integral em D3y do J0 de dx. Agora, nós sabemos que por invariância translacional, esse J0 dx, né, posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Posso escrever essa relação assim, psi-zero, quando é integral de 3x, integral de 3y, aí vou ter psi-zero, J0 de tx. J0 de tx eu posso escrever assim, gerador das translações de tx, J0 de t0 é a menos IPX. Então, eu vou retomar isso na outra vez. Estou deixando um elemento para vocês já começarem a pensar em si. Essa carga aqui, mesma coisa, eu posso escrever como sendo exponencial de I dy, J0 de dy, é a menos ITY. Perturbado.
Vamos fazer invariância translacional. Porque a invariância translacional a gente sabe, né, que se pegar qualquer coisa, né, qualquer φ de x, né, eu posso escrever como sendo exponencial de px, φ de zero, que é 1 de px. Se o sistema é translacionalmente invariante, P, eu tenho a invariância translacional, pode ser representada no espaço dos campos. Então, o papel daquele operador de momento é justamente fazer a translação espacial. Então, eu posso expressar meu campo φ de x em função do campo φ zero, em função daquela relação de translação. Oi? Pode ser, Faltou φ zero aonde? segunda volta. Não. Aqui? Claro, pode ser. Obrigado. Volta zero, zero. Obrigado. Ficou meio bagunçado, mas isso aqui é bom. Aí, bom, se o vácuo é invariante translacional, o momento do vácuo é zero, então esse estado aqui atuando no vácuo dá 1. Quer dizer, o vácuo é invariante translacional. Pmi, né, atuando no vácuo é zero. O vácuo não tem nem energia nem momento. Então, a exponencial disso vai dar 1. Se o gerador aniquila o vácuo, a exponencial dá 1. Então, isso aqui vira 1. Isso aqui vira 1. E isso aqui, né, estou em integral aqui em px, né, em py, né, então, quando eu integrar essa grandeza aqui, quando eu fizer essa integral aqui em x e fizer essa integral em y aqui, basicamente a integral de x vai me estar dando um delta de p, né? Vou integrar isso aqui em d3x. Então, basicamente o que está acontecendo é que nós eliminamos a dependência em x da corrente aqui, eliminamos a dependência em y da corrente aqui, e temos aqui só vácuo. Então, essa integral aqui, essas integrais aqui, estão atuando agora só nessas ondas planas, e essa grandeza aqui é toda independente de x. Né? Então, tudo isso aqui, essa integral aqui, vai ficar sem a dependência em x que está aqui, que nós transladamos para cá. Então, esse objeto que deu aqui, para a gente pode colocar o seguinte, vamos botar aqui o vácuo, o operador J0, T0, então não temos mais dependência em x, aqui deixa eu colocar assim, nós temos I, P, x menos y, né? Então, x menos y, ou y menos x, tanto faz, aqui ficou o J0, T0, e aqui ficou o vácuo. Então, toda a nossa dependência em x e y está aqui, que é uma onda plana, e essa parte aqui, olha, isso aqui fez o papel de uma constante. Né? Então, eu vou ter essa integral em d3x, integral em d3y, essa onda plana aqui, essa grandeza aqui é pouco divergente. Então, o que está acontecendo é uma coisa muito simples. Se eu tenho uma simetria, e essa simetria entra no espaço de Hilbert, se ela aniquila esse estado, beleza. O vácuo é aniquilado por todas as cargas. Então não tem nenhum problema. O vácuo é normalizado, mas o vácuo é invariante. Então o vácuo não vai para nenhum estado. Mas se o vácuo não for invariante, a ação das cargas da simetria vão modificar o vácuo para um outro estado. Só que vão dar um outro estado que tem norma infinita. Ou seja, esse operador aqui, esse operador aqui, psi zero, tem norma infinita. Esse aqui é um estado normalizado. Esse operador aqui, quando atua nele, faz ele ficar com a norma infinita. Então, significa que esse operador aqui, ele não existe no espaço de Hilbert. Então, tem duas situações. Ou o vácuo é invariante, todas as cargas aniquilam o vácuo, ou então, se o vácuo não é invariante, aquele meu operador, na verdade, não existe no espaço de Hilbert. Isso é a quebra espontânea da simetria. Então, quando eu tenho a quebra espontânea da simetria, justamente significa isso. O estado fundamental, ele já não é mais invariante. Para o estado fundamental ser invariante, é preciso que a simetria deixe ele invariante. Então, isso aqui, atuando em psi zero, tem que ser psi zero. Isso aqui significa invariância do estado fundamental frente à transformação de simetria. Então, a invariância significa que o gerador tem que aniquilar o vácuo. Se o gerador aniquila o vácuo é invariante. Então, se o gerador não aniquila o vácuo, então isso aqui é diferente de psi zero. Se o gerador não aniquila o vácuo, não tem simetria. Pois é, a simetria foi quebrada. Então, se a simetria é quebrada, automaticamente
esse operador de carga, ele manda para infinito a norma desse estado. Esse estado que seria a deformação do vácuo pela transformação de simetria tem norma infinita. Esse operador ele não existe no espaço. Então a quebra espontânea da simetria, na verdade, ela é esse critério. O vácuo não ser invariante, automaticamente está te dizendo que aquela simetria não pode ser implementada no espaço de Hilbert. Mas só por vácuo. Não, o operador não existe. O operador atuando no vácuo já dá um infinito. Ele já é ilimitado. Então, esse operador ele não tem representatividade no espaço de Hilbert. Você não consegue dar uma representação para ele através de um operador limitado. Então, eu quero esse discurso, eu quero começar a trabalhar com vocês na próxima aula. A quebra espontânea da simetria, ela significa que a simetria está onde? A simetria, se eu cheguei a essa carta, a simetria está no Lagrangiano. O Lagrangiano invariante, o Hamiltoniano invariante. Porém, esse operador aqui não existe no espaço de estados. Então, não tem como eu atuar ele no espaço de estados. Porque se eu tenho um Hamiltoniano, se eu tenho um estado que satisfaz uma equação de alto valor, e eu tenho um operador que existe no espaço de Hilbert, que é uma simetria do Hamiltoniano, então eu posso multiplicar isso aqui por quê? Né? Posso multiplicar. Então eu sei que se o Hamiltoniano é invariante por essa transformação de simetria, as cargas comutam com o Hamiltoniano. Olha lá, isso aqui é o statement de invariância do Hamiltoniano. Então, se isso aqui comuta, então eu boto o Q aqui também. Então, eu tenho que H, Q psi é igual a E, Q psi. Ou seja, psi e Q psi têm a mesma energia. Então, a invariância do Hamiltoniano me daria que eu tenho, se a partir desse estado, se isso aqui é o estado fundamental, então deveria ter um estado psilinha, que é obtido a partir do estado fundamental pela aplicação desse operador com a mesma energia. Então eu teria degenerescência de energia. Se esse operador aqui agora não existe no espaço de estados, essa operação aqui nem tem sentido, porque esse aqui nem existe. Então eu não vou ver uma estrutura de degenerescência, porque eu não vou poder atuar num estado com o quê? Ganhar um outro estado que tenha a mesma energia. Por quê? Porque esse aqui não existe. Então eu não vou ver a simetria no espaço de estados. É como a simetria quebrada espontaneamente. Você não vê a simetria em termos das partículas. Você encontra partículas não degeneradas, com massas diferentes. Mas a pergunta é, mas o Lagrangiano sabe que tem simetria. O estado fundamental não vê. Os estados, na verdade, nem é só o estado fundamental. Os estados da teoria não veem a simetria. Mas o Lagrangiano vê, a ação vê, o Hamiltoniano vê. Então, afinal de contas, aonde está a simetria? Então, a gente vai ver que a simetria está nas relações entre os parâmetros. Vai ver que, se acontecer esse fenômeno do vácuo não ser invariante, aonde é que fica registrada a simetria? A simetria fica registrada em relações de recorrência, de regularidade entre os parâmetros. Então, essas relações de regularidade, que massas entre constantes de acoplamento, elas não são acidentais. Elas estão vindo da simetria. Então, a simetria existe, só que ela está escondida, não revelada pelo espaço de estado. Porque, normalmente, a ideia de simetria que a gente tem é degenerescência. Na mecânica quântica, quando a gente tem a simetria, o que a gente tem? Tem degenerescência dos níveis de energia. E aí depois eu posso botar agentes externos para quebrar, explitar as degenerescências. Mas, em princípio, num problema com simetria em mecânica quântica, eu tenho múltipletos de estados com a mesma energia, degenerescência. Eu não vou ver, nesse caso, na física de partículas, não vou ver estados de mesma massa. Mas a simetria existe, ela vai existir nas relações entre as constantes de acoplamento, ela vai existir nas relações entre seções de choque, ela vai existir nas relações entre tempos de decaimento das partículas. Então, existe uma série de regularidades que não estão no espectro, mas que estão na física do sistema. E é isso que é a simetria quebrada espontaneamente. Mas vamos lá. Então, na aula ainda vamos apurar isso. O problema todo é que eu não consigo trazer a simetria sob a forma de uma transformação unitária para o espaço de estados. Então, a simetria colapsa no espaço de estados. Os estados não tem como revelar a simetria, mas ela fica. Ela vai ficar no espaço de parâmetros. Então, a simetria do grupo de renormalização são as simetrias que se rescatam, digamos,
o sea, son las mismas simetrías que se rescatan, digamos. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes, esse é o discurso, sobretudo, da anomalia. Quando você faz a renormalização, você introduz o ponto de subtração. Quando você, por exemplo, faz a renormalização, você é obrigado a introduzir um ponto, um parâmetro com dimensão de massa. Pode ser o ponto de subtração ou pode ser o parâmetro da regularização dimensional. Você já quebra de cara uma simetria, que é a simetria de escala. Se ela existe, o processo de renormalização, ele automaticamente destrói a simetria de escala. E, às vezes, o processo de renormalização destrói outras simetrias. Então, quando você tem a teoria renormalizada, o que você espera, em princípio, ela tem menos simetrias do que a teoria original. A teoria clássica, em princípio, tem mais simetrias do que a teoria quântica. Às vezes acontece ser a mesma, mas você pode ter o discurso das anomalias. Então, se você tiver uma teoria de campos, de fenômenos gerais, você obstrui a implementação quântica de certas simetrias. E aí, claro, o caso da anomalia é mais drástico do que o caso da quebra espontânea. Porque o caso da anomalia, ele é uma simetria quebrada explicitamente, ele não é nem implementado, não ficam nem relações entre os parâmetros. A quebra por anomalia é violenta. A quebra espontânea não, é o que a gente chama de uma quebra soft. Ela é suave, porque você tem a simetria ainda, você só não vê ela no espaço de estados. Por isso muita gente chama de simetria escondida. Porque a simetria não está vista pelos estados, mas ela está escondida das relações de recorrência entre os parâmetros. É uma forma de você trazer a simetria para o problema. Quebrar, a gente diz quebra espontânea, é uma palavra meio enganosa nesse sentido, porque parece que a simetria sumiu. Ela não sumiu, ela está lá. Ela só não está no espaço de estados. Esse é o discurso da quebra espontânea, tá certo? Lembra disso, daqui para frente o nosso assunto vai ser esse, tá certo? Então tá, quinta-feira que vem, tá normal, né? Quarta-feira que é feriado. Quarta-feira a gente não tem problema com a leva mais divertida, mas quinta-feira a gente ainda faz esse curso, aí sexta-feira a gente faz o de campus de QED, e aí depois a gente vai entrar no esquema dos 15 em 15 dias. A partir de maio, a gente vai alternar os dois cursos de sextas-feiras, certo?